crescer na comunhão do Espírito Santo, meus irmãos. Vamos escutar o que Deus quer falar em nossos corações. Ninguém aqui está para me ouvir, não. Nós queremos ouvir a voz de Deus, não a minha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rei da glória. Quantas vezes eu perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia, Deus, Rei da glória, Deus que tudo pode. Sentimos já a tua presença, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois tu olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz que isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutará por mim, tu mesmo lutará por mim. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Mas viver além dessa situação, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz viver além dessa dor. Sei que tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia, Deus. O caminho que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, meus irmãos, é maior do que nós queremos, é maior do que nós pensamos. Nós só temos que crer, confiar e não desanimar. Que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores do que o nosso. Aleluia, Jesus, Rei da glória.
que acharam a palavra, digo amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos ficar na comunhão do Espírito Santo, meus irmãos, porque eu não sei o que cada um aqui nessa noite está precisando, mas Deus sabe o que eu estou precisando ouvir, porque a palavra já vem tirando para mim, corta dos dois lados. Deus sabe o que eu estou precisando, Deus sabe o que cada um de nós aqui estamos precisando. E se nós não ficar na comunhão, meus irmãos, nós não recebemos o que Deus quer mandar para nós. Amém, meus irmãos? Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres, os seus filhos, foram jogados na cova. E até mesmo de chegarem ao fundo, os leões atacaram. Antes deles chegarem no fundo, os leões já atacaram, viu, meus irmãos? Despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raça e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel. Adore-o, pois ele é um Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, aqui essa história está falando sobre a vida de Daniel. Daniel, meus irmãos, ele foi um garotinho que foi tirado do leito do pai e da mãe, de dentro da família deles. Meus irmãos, ele foi levado ali para um costume todo diferente, porque ali, quando ele vivia de mar o pai e a mãe, ele serviu a Deus, ele serviu o Deus verdadeiro. Só que ali ele foi arrastado ali pelos guardas como escravo ali por rei, levado para aquele palácio. Quando chegou ali naquele palácio, meus irmãos, quando ele chegou ali, meus irmãos, naquele palácio, alô, som? Quando ele chegou ali naquele palácio, meus irmãos, ele encontrou um costume todo diferente do costume que ele vivia. Mas mesmo assim, Daniel, ele não saiu da presença de Deus. Mesmo assim, Daniel não caiu no mesmo laço que aquele povo vivia, adorando deuses falsos. Daniel continuou adorando ao Deus dele verdadeiro. E ali, meus irmãos, por ele adorar aquele Deus verdadeiro, ele foi crescendo naquele lugar. Ele foi crescendo espiritualmente, meus irmãos. Porque, meus irmãos, aquele que serve a Deus com sinceridade e verdade e espírito, ele cresce. Ele pode não crescer logo financeiramente, meus irmãos, mas o Espírito Santo vai descendo sobre aquela pessoa e aquela pessoa vai crescendo. E ele foi crescendo, meus irmãos, espiritualmente. Aleluia. O rei ali, meus irmãos, teve um sonho terrível que ninguém poderia decifrar aquele sonho. Naquele lugar tinha mágicos, tinha pessoas adivinhões, mas nenhum deles conseguiu decifrar o sonho de Daniel. Glorifica a igreja, vai clamando a Deus, para Deus mandar a palavra que cada um está precisando aqui, meus irmãos. Fico na comunhão do Espírito Santo, meus irmãos. Tira a frieza do coração, dá glória a Deus, porque o nosso Deus, ele quer o glória. E ali, meus irmãos, Daniel, meus irmãos, ele decifrou aquele
aquele sonho do rei. E por ele ter decifrado o sonho do rei, o rei botou ele mais alto do que todos aqueles outros. E ali foi criando inveja, foi criando maldade, foi criando falsidade. Porque assim, se você está ali sofrendo como escravo, acabado, ninguém liga para você. Mas vá você crescer um pouquinho. E Deus fala aqui nesta noite, tem gente aqui sofrendo com perseguição, com falsidade, com maldade. E o nosso Deus fala: meu filho, minha filha, não reage não. Deixa na mão de Deus, porque eu estou no céu vendo todas as coisas. E nada sai da presença de Deus, meus irmãos. O nosso Deus está vendo a perseguição que estão fazendo na tua vida. O nosso Deus está vendo os levantes que está tendo na tua vida. A falsidade que está tendo. Mas Ele diz que isso tudo é para honrar o Deus que tu tem. Igual Daniel honrou o Deus dele, nós vamos honrar o nosso, meus irmãos. Então, tudo que acontece na tua vida e na minha vida é para o nome de Deus ser glorificado. E ali, meus irmãos, eles fizeram um decreto. Aquele decreto era para todos aqueles que não prostrassem diante do rei, só do rei, mas Deus nenhum, que ia para a cova. Sabe, meus irmãos, que Daniel, quando ele ouviu o decreto, sabe o que foi que Daniel fez? Ele foi para o joelho. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel abria as janelas do quarto dele e começava a orar a Deus. E Deus fala nessa noite: meu filho, minha filha, sabe essa perseguição que estão fazendo em tu aí? Sabe como é que tu vai agir? Sabe como é que eu vou agir, meus irmãos? No joelho, na oração, é no jejum, é na comunhão com o Espírito Santo. Não vai querendo devolver da mesma moeda não, meus irmãos. Porque Deus não trabalha com vingança. Deus não trabalha com encrenca. Deus não trabalha com intriga. Sabe aquele que está perseguindo tu? Abraça, não na falsidade. Abraça no amor. Ajoelha diante de Deus e diz: Senhor, eu perdoo ele. E perdoa de coração mesmo, meu irmão, minha irmã. O que foi, meus irmãos, que Deus fez com Judas? Quando Judas chegou lá para beijar Jesus, para entregar ele, para morrer numa cruz, o que foi que Jesus fez com Judas? Ele mandou matar Judas? Ele podia fazer qualquer coisa, não podia, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele podia destruir todos ali que queriam destruir Ele. Mas o que foi que Ele fez? Ele disse: amigo. Sabe por quê, meus irmãos? Ele falou amigo porque ele sentia amigo dele mesmo. Mesmo ele imagina o mal com ele. Deus não falou amigo com falsidade, não. E o nosso Deus fala no teu coração, no meu coração. Sabe aquele que está te afrontando? Sabe aquele que está levantando leme contra a tua vida, contra a minha vida? Vamos orar por ele, meus irmãos. Vamos orar por ela, meus irmãos. Vamos entregar na mão do Senhor, porque na palavra de Deus o irmão falou hoje aqui que nós não devemos lutar contra as pessoas. Nós devemos lutar contra as tempestades do mal que age naquela pessoa. Não é a gente lutar contra a pessoa dizendo assim: ali é meu inimigo, ele está fazendo isso e aquilo comigo. Sabe por quê? Porque ele perde a presença dele e tu também. Porque a partir do momento que nós queremos agir da mesma maneira do adversário, nós ficamos igual a eles, meus irmãos. E o nosso Deus fala hoje, nessa noite: meu filho, minha filha, faz igual Daniel. Daniel, ele ia para o joelho. Daniel ia para o jejum. Daniel, ele não se envolvia em fofoca. Daniel, ele, quando ele soube que levantaram aquela fofoca contra a vida dele, ele foi para o joelho. Ele poderia muito bem ir reclamar o rei e dizer: ô rei,
olha o que estão fazendo comigo. Ele poderia muito bem se esconder, ficar com medo de ir para o joelho, porque o decreto era para não orar diante de outro Deus. Só que ele era um homem que ele cria que o Deus que ele servia era o Deus que podia salvar, era o Deus que podia tirar ele daquela cova, era o Deus que podia defender ele. E tu tá crendo em quem? Deus pergunta nessa noite, tu tá crendo em quem? Tu tá crendo no homem? Tu tá crendo na mulher? Tu tá crendo no amigo, no vizinho? Ou em Deus? Meus irmãos, o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Na palavra de Deus ele fala, tudo posso naquele que nos fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que me fortalece? O próprio Deus. Então por que tu temes, meu filho? Por que tu temes, minha filha? Eu estou contigo. Meu irmão, não é eu que estou falando isso, não. É Deus que fala nessa noite. Ele está contigo, ele está comigo. Por mais que às vezes a gente preste atenção para ver se está tendo um agir de Deus e nós não vemos, mas ele está agindo no oculto. Ele está agindo. Quando tu menos perceber, tu vai ver o agir de Deus na tua vida e na minha vida. Na palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Todos nós que amamos a Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem, meus irmãos. Meus irmãos, José, o que aconteceu na vida de José? José foi levado como escravo, foi preso, foi acusado pela mulher de Faraó. A mulher de Faraó acusou ele de sediar ela, de tentar pegar ela na tora, meus irmãos. E ele foi para a prisão. Nos olhos nossos aqui, nós teríamos assim, aquele ali já era, coitado. Aquele ali já acabou. Não tem mais jeito. Mas nos olhos de Deus, ele diz, só apenas começou. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. O que é possível é para mim fazer, é para você fazer. Agora, o que é impossível é para o próprio Deus fazer. E ele pergunta nessa noite, tu está fazendo o possível? Porque o impossível é de Deus, meus irmãos. E tu também, ele te fala nessa noite, não tenta fazer o que não é teu, não. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa, meu irmão, deixa, minha irmã, no momento certo, na hora certa, Deus vai mostrar o trabalhar dele na tua vida e na minha vida. Glória a Deus. Meus irmãos, nisso fizeram esse decreto. Daniel, não se covardou. Ele abriu as portas do quarto dele, se ajoelhou diante de Deus e começou a colocar aquela dor que ele estava sentindo. Imagine, meus irmãos, a dor que Daniel estava sentindo, a humilhação que Daniel estava sentindo, imaginando, meu Deus, eu ando com sinceridade diante de ti, ando fazendo a tua vontade, e o inimigo se levantando, e o inimigo atacando, e eu sem fazer nada de mal. E Deus fala nessa noite, tu só se preocupa em fazer a vontade de Deus, não se preocupa com as armações de Satanás, não se preocupa com os levantes está na mão de Deus. Ele é um Deus justo, verdadeiro, ele é um Deus que vê no oculto. Muitas das vezes, meus irmãos, alguém fala de nós por detrás, nós não está vendo, mas o nosso Deus está vendo. E Deus fala nessa noite, minha filha, meu filho, não se preocupa. Sabe esse fuxiquinho que estão levantando contra a tua vida? É pro teu nome, o nome de Deus ser glorificado. Ali, meus irmãos, foi pego,
né? Levaram ele para a cova. Quando ele chegou lá na cova, meus irmãos, jogaram ele. O rei gostava muito dele, porque o rei via que ele era um homem sincero diante de Deus. Mas o rei já tinha assinado aquele decreto para ele ser preso. O rei não pôde fazer nada. E ali ele caiu dentro da cova. Aí o rei disse: Daniel, tomara a Deus que teu Deus te salve. O rei não dormiu a noite todinha, imaginando aquele homem tão sincero e tudo. Eu imagino que ele ficou, para ele não dormir, ele ficou imaginando as qualidades de Daniel, meus irmãos. E ali, meus irmãos, quando foi no outro dia, bem cedinho, ele foi lá, na cova dos leões, e gritou: Daniel, teu Deus te salvou? E Daniel disse: salvou, que dele não achou nenhum mal contra a minha vida. E Deus fala nessa noite, para tu ser salvo, para tu sair dessa condenação que estão armando contra tu, só não precisa fazer nada, só precisa obedecer a Deus. Vai obedecendo, vai andando nessa pouca força, não desanima não, não para não, não volta para trás não, porque senão tu vai pro final da fila. Continua, 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 que nosso Deus está com tu, nosso Deus está comigo, meus irmãos. O nosso Deus não desampara nós não, meus irmãos. E ali tiraram Daniel, o rei mandou tirar ele da cova, saiu. Quando ele saiu, o rei pegou e disse: vai pegar todos aqueles que acusaram Daniel, todos aqueles que jogaram Daniel dentro da cova, e traz para a cova. Eita glória! Meus irmãos, vocês estão vendo o poder de Deus? Sabe esse aí que está levantando contra a tua vida, contra a minha vida? Ele vai cair no próprio laço dele. Ela vai cair no próprio laço dela, meus irmãos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que vê no oculto. Ele sabe até nosso pensamento. Ele sabe o pensamento de cada um de nós aqui nessa noite. Ele sabe aqui o pensamento do que serve, do que não serve. Ele sabe o desejo do teu coração. Ele sabe o desejo do meu coração. Ele sabe o que nós somos capazes. Ele sabe também o que nós não somos capazes. E ele fala agora nesta noite. Ele diz: sabe isso aí que tu não está conseguindo resolver? Nosso Deus resolve. O que nós não podemos, ele pode. E aquele arruma de gente que foi ali, levantou falso contra Daniel e jogaram ele na cova dos leões. Tudinho caíram na cova. Quando chegaram antes de cair no chão, os leões devoraram, toraram o osso, fizeram tudo, acabou com tudo. E aí Deus fala nessa noite: aquele que é guardado pelo sangue de Jesus. Tu pode até entrar na cova, Deus até deixa tu passar pela prova. Deus deixa, meus irmãos, nós sofrer um pouquinho, porque o sofrimento nos faz crescer. O sofrimento nos deixa mais humildes diante da presença de Deus. Nosso Deus, meus irmãos, é humilde. Jesus é humilde. Ele quer que cada um de nós aqui nessa noite sejamos humildes. Ele quer que cada um de nós aqui amamos o nosso próximo, perdoamos aqueles mais fracos, aqueles que se levantaram contra a tua vida, contra a minha vida. Vai deixando pra lá, vai perdoando, vai ajudando. Na palavra de Deus ele fala: quem tem fome, teu inimigo tiver fome, dá comida ao teu inimigo. Aí agora eu falando, Deus falou agora comigo também. Meus irmãos, eu era uma pessoa tão valente, meus irmãos, tão irada, meu Deus do céu. Era uma coitada, valente, mas não aguentava mais, achava que aguentava. Mas nosso Deus, ele é assim. Ele pega o valente, deixa manso, pega o mentiroso, deixa
ele já todo sabidão, todo poderoso. Aí aquela pessoa diz: eu sei. Um dia, meus irmãos, eu fui pregar ali numa igreja e eu me sentindo tão pequenininha. Aqui eu tenho medo também, mas eu me sinto mais à vontade, porque a Irmandade me recebe com amor, com carinho, as irmãs. Mas, meus irmãos, eu cheguei ali em um canto, aí nessas igrejas que a gente é recebida com amor, igual da Irmã Maria, do presbítero Josemar, me recebe com amor e carinho. A gente fica mais se sentindo à vontade. Mas, meus irmãos, eu cheguei ali em um lugar, meus irmãos, que eu me senti tão pequenininha. Eu disse: meu Deus, e agora? O povo fala tudo bonito, o povo é inteligente, é uma voz bonita, e eu aqui, meu Deus, coitada deu. E aí o Espírito Santo disse: sabe o que, meus irmãos, pro meu coração? No dia que tu se achar suficiente de não precisar de mim, tu não serve mais para levar minha palavra. E Deus fala nessa noite, no teu coração, no meu coração: não se sente pequenininha não, se sente pequenininho não, que tu e eu somos grandes para Deus, meus irmãos. Se o mundo não te valoriza, se o homem não te valoriza, a mulher não te valoriza, o nosso Deus nos valoriza, meus irmãos. O nosso Deus ama a nossa alma e Ele quer o melhor para nós. E ali, meus irmãos, Daniel foi salvo e o nome de Deus foi glorificado. Sabe por quê? Porque o rei disse bem assim: todos aqui na cidade, eu vou abrir um decreto para todos servir ao Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel salva, o Deus de Daniel dá vida, o Deus de Daniel protege, e é o mesmo Deus meu e teu, meu irmão e minha irmã. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que curou Lázaro, Ele é o Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele é o Deus que salva, que tira nós do mundo de pecado, de perdição, da imundície, e faz de nós desveste limpa. No passado, dia de sábado, eu estava em hora dessa bebendo cachaça. E hoje em dia eu estou aqui glorificando, exaltando o nome de Deus e dizendo que Ele é bom na minha vida. E Deus fala nessa noite: eu quero fazer uma limpeza na tua vida também, minha filha. Eu quero fazer limpeza na tua vida também, meu filho. Sabe essa vergonha que tu passa? Deus quer te tornar vitorioso. Porque, meus irmãos, nós só conseguimos a vitória do lado certo. Na palavra de Deus, Deus fala: tudo que o homem e a mulher plantar, colhe. Então, meus irmãos, vamos a partir de hoje. Deus está dando uma porta aberta para quem ainda não está servindo a Ele. Ele está abrindo a porta da misericórdia e está dizendo: meu filho, minha filha, vem para os braços de papai. Vem para os braços de Deus, meu irmão. Vem para os braços de Deus do jeito que tu tá. Tu tem vícios, vem desse jeito. É o quê? Que tu tem medo de vir com a presença de Deus para não deixar. Ele diz: vem desse jeito mesmo, que quem tira é Deus, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu fui para a igreja no dia do meu batismo, eu cheguei lá, sentei. Eu tinha casado com meu marido, nós vivemos 8 anos, só morando juntos, como o povo fala, amigável. E ali, meus irmãos, quando eu já estava caminhando para a igreja, aí eu disse: meu velho, vamos casar? Aí ele disse: vamos. Aí nós casamos. Quando nós casamos, eu pensei: eu vou casar para poder me batizar. Só que naquele dia do meu batismo, eu sentei lá e fiquei ouvindo, e o inimigo dizia no meu ouvido: tu vai deixar as roupas curtas? Tu vai deixar a cachaça? Tu vai deixar a festa, o engano lá no meio da rua, a farra, tu vai deixar? E aí eu disse: é mesmo, não vou deixar não consigo não. Cigarro, não consigo não. Aí fiquei quietinha lá.
Aí o Espírito Santo de Deus usou o servo dele, assim na tribuna, e disse bem assim: Satanás está falando no teu ouvido que tu não tem mais jeito para ir para a igreja, que tu tem que ir para o mundo mesmo, que lá no mundo tu tem farra, tem bebida, que tu gosta do teu cigarro, gosta da bebida, a mesma coisa, meus irmãos. Ó, para vocês verem, até dentro da igreja tem o Espírito Santo e o Espírito de Satanás. Em todo lugar que Satanás ele anda ao redor. Às vezes a gente tem uma besteira de pensar assim: dentro da igreja não tem coisa ruim. Tem, meus irmãos. Porque Satanás ele fica ao derredor. Do jeito que Satanás falou ali no meu ouvido, o Espírito Santo usou o servo de Deus para falar também. E naquele momento eu percebi que eu estava tendo uma guerra espiritual. E eu me levantei chorando, meus irmãos, e fui me batizar. E hoje estou liberta do sangue de Jesus. E ele fala nessa noite: tu quer ser liberto também, meu filho? Tu quer ser liberto também? Não se preocupa não. A cachaça ele tira, o cigarro ele tira, a droga ele tira, a prostituição ele é um Deus que tira. Ele é um Deus do impossível. O que é possível para nós, ele deixa nós fazer. Mas o que é impossível, ele mesmo faz. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, desculpa o horário, eu passei um pouquinho das 9, mas Deus me deu até aqui. E eu vou encerrar com um louvor. Eu vi a nossa irmã cantando naquele dia aqui. Oh, louvor gostoso, eu estava esperando ela cantar ele de novo. Aí eu disse: ela não cantar, eu canto. E eu vou louvar ele, meus irmãos. Glória a Deus. Eita glória. E desde já eu peço a toda a irmandade que esteja orando pela minha vida, meus irmãos. Porque sabe qual foi a maior que Satanás agora inventou? Fora outras coisinhas que tem mais, né? Me deu uma tireoide na garganta, para mim não glorificar e nem exaltar o nome de Deus. Mas não adianta, meus irmãos. Eu canto, eu louvo, eu mais rouquinha, mas eu não paro não, porque o projeto que Deus tem na minha vida, Satanás nenhum vai parar. Eu sei que isso é para honra e glória do nome de Deus. Eu sei que isso aí é para me glorificar amanhã ou depois, que o meu Deus, o teu Deus é o Deus do impossível. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Rei da glória. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver, aleluia, Deus. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, mas descobri, aleluia, Deus, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem é que não quer? Ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um não deixar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Vai ser tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra.
consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Aleluia, Deus. Pode faltar tudo na tua vida. Pode sumir marido, pode sumir mulher, pode sumir dinheiro, pode sumir trabalho, pode sumir saúde. Só não pode sumir a presença de Deus, meus irmãos. Porque a presença de Deus na nossa vida é que nos dá força. É a presença de Deus que vai tirar nós desse mundo imundice e vai nos dar uma terra celestial lá no céu. É a presença de Deus que faz nós ser gente no meio da sociedade. É a presença de Deus. Rei da glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Aleluia, Deus. Tá vendo, meus irmãos? Porque é o próprio Deus que ajuda nós sair da fossa naquele dia que nós estamos bem atribulados, bem cansados, tá? De tanta luta, de tanta prova. O nosso Deus, quando a gente se ajoelha no nosso quarto, nós olha para o céu e pede a Deus: Senhor, meu Deus, vem ao meu encontro. Jesus, me ajuda a sair dessa prova, me ajuda a sair dessa luta. Abre as portas. É Ele, meus irmãos, é Ele, é Ele. Nunca pense que é tudo dele. Amém, meus irmãos? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Deus abençoe, missionário. Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar nos colocando sobre os nossos pés. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero. Deus te abençoe, em nome de Deus. É uma honra tê-la conosco nesta noite. A cada visitante, meus irmãos. Aleluia. Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Tem uma família ali. Vai apresentar todos, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos estar nos colocando sobre os vossos pés. Vamos estar orando no Senhor nesta noite. Deus é maravilhoso eternamente. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Tudo que Deus falou nesta noite, amados, tome posse desta palavra. A luta, não teremos que lutar contra a carne e sangue, não. Há um Deus que peleja tuas pelejas, há um Deus que luta tuas batalhas. Foi ministrado pela serva dele nesta noite. Então, quando Deus permite uma prova, uma luta, uma de orar, aleluia, porque o inimigo quer calar o povo de todo jeito, né? Mas Daniel continuou orando, buscando ao Senhor. José foi acusado por tantas coisas, né? Mas nem por isso, quando os inimigos de José acharam que ia matar José, estavam levando José para mais próximo da promessa. A promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se cumprir. A promessa que um dia Deus lançou sobre a tua vida vai acontecer. Queira o inferno ou não, queira os demônios ou não, mas Deus
vai cumprir na tua vida para a glória do nome dele. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nesta noite eu quero te louvar e enaltecer o teu nome pela vida da tua serva que ministrou a tua palavra nesta noite. Ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada visitante nesta noite, abençoe a vida deste povo, abra a porta de emprego, Deus, dá saúde e dá vitória a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Faz assim com a tua mão. Eu quero profetizar na tua vida que Deus, aleluia, que Deus, dentro desses dias, Ele conceda o desejo do teu coração. Que Deus dê paz ao teu coração. Que Deus dê paz à tua alma. Que Deus arranque toda tristeza, toda preocupação, toda angústia e te dê paz para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.